Paz do Senhor, irmãos. Sempre é bom poder compartilhar a palavra, sempre é bom estar na casa do Senhor. Terça-feira, quando eu recebi essa incumbência, esse chamado, essa santa convocação, eu quero pedir até perdão para os irmãos, que eu ando passando um processo nas cordas vocais, e eu vou falando e às vezes a rouquidão vem, às vezes eu não consigo, a fala vai acabando, né? Mas é que quando a gente era mais novo, né? Não faz muito tempo, não, ontem mesmo, a gente usava de forma errada a voz. E o que acontece, né? A gente tinha menos de 20 anos. Hoje, com 20 anos, a fatura chega, né? Então, tem que tomar alguns cuidados. Então, a Jennifer, minha filha, já está olhando isso para mim, para a gente estar tratando e olhando. Mas, terça-feira, quando o pastor me fez essa convocação, eu relatei isso a ele, essa situação. Ele falou para mim, não, filho, mandou o Estevão falar para mim, tranquilize o coração, que Deus tem uma palavra, não interessa o tempo, né? Eu tenho certeza que Deus tem sim uma palavra. Eu tenho certeza que tem mais uma pessoa aqui que precisa, porque primeiro sou eu e depois tem mais uma aqui que vai precisar dessa palavra. Então, os irmãos orem para que Deus nos dê toda a condição para falar o que Deus tem colocado no meu coração essa noite. E interessante, o presbítero Caio, como que Deus é maravilhoso, como que Ele trabalha em nós, né? Deus me deu um assunto para falar, um tema, que é um conselho que eu quero dar para a igreja não ter isso, e eu estou tendo agora. O conselho é esse, irmãos, é para nós não sermos ansiosos, é para nós não sermos ansiosos, é para nós não termos medo, é para nós não nos preocupar, porque nós servimos um Deus que é poderoso, sabe? Na primeira carta de Pedro, ele escreve no capítulo 5, e o versículo 6 e o 7, ele fala assim, ó: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Amém. A raça humana, irmãos, não é de hoje não, viu? Não é por causa da pandemia não, mas de vez em quando ela é assolada por alguma coisa, e as pessoas, nós como humanos, né, nos preocupamos muito, né? Temos vivido isso nesses últimos 2, lá vai para 3 anos. Cai uma preocupação, uma ansiedade no coração das pessoas. Estamos passando um processo, caiu na humanidade, desde o país mais desenvolvido até o mais simples, desde o mais rico até o mais pobre, todos bateu uma ansiedade, um temor, uma incerteza, e infelizmente pegou algum de nós, povo de Deus, escolhido do Senhor, o Deus que nos conhece, que sabe de nossas vidas, que sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, antes de fundar o mundo. Olha que interessante, antes do Senhor fundar o mundo, e no mundo criar um sistema solar, e no sistema solar criar a terra, e da terra ele pegar aquele pó, e fazer o Adão, e mandar crescer e multiplicar. Ali ele já nos via, ele já sabia de você, ele já sabia de mim. Então nós estamos na mão, que nos diz a palavra, nas mãos desse Deus. Eu achei interessante, domingo, quando o presbítero Reis, falando com o professor Marcelo, sobre a existência de Deus. O presbítero Reis falou assim, tem muita gente que questiona se Deus existe. Deus não existe, Deus é. Ele é, irmãos. Nós não temos que ficar discutindo isso, Ele é, né?
Existe quem foi criado um dia. Não, ele não foi criado, ele é. Foi isso que ele falou com Moisés para falar para Faraó. Faraó, se perguntar, Moisés pergunta para o Senhor, mas se perguntar quem que foi que mandou eu falar, se fosse falar que eu sou, te mandou. Então nós estamos diante de Deus que conhece todo o sistema, e Ele tranquiliza os nossos corações. Para que nós vamos viver uma vida de temor? Para que nós vamos viver uma vida de incerteza? Por que nós preocupar, ter uma ocupação do amanhã, sendo que o amanhã pertence a Ele? Nós é só agora, irmãos. O culto começou às 8 horas, já foi. O nosso momento agora é 8h20. Nós não sabemos que daqui 10 minutos, 8h30, se estaremos aqui. Então o futuro pertence a Deus. O ontem já foi. Nosso momento é agora. E nós temos que viver diante do Senhor. Viver diante da presença dEle. Porque não adianta nós ocupar com coisas. Não adianta nós preocupar com coisas. Porque na mão desse Deus, que tem todo o poder, toda a autoridade, que nos criou, a Ele sim, Ele pertence às nossas vidas, Ele pertence ao amanhã. Para que nós vamos viver uma vida fadigada? Para que nós vamos viver uma vida ocupando de coisas que ainda não vieram? Para que nós vamos ficar ansiosos? Que nós temos um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra, que tem o controle de nossas vidas, nos guardando e nos guiando. Eu acho interessante o que o Senhor fala em Mateus. Ali foi o próprio Senhor Jesus. Mateus, no capítulo 6. Capítulo 6 de Mateus, versículo 25 e 26. Olha aqui, irmãos. Nós lemos o que Pedro escreveu para a igreja, né? Aconselhando que era para as pessoas lançar sobre Deus todas as vossas ansiedades. Mas aqui está o próprio Senhor Jesus falando. O próprio Deus encarnado falando. Ele fala assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos, preocupados quanto às vossas vidas, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem quanto os vossos corpos pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olha para as aves do céu, que não semeiam, nem secam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Nós não somos mais importantes do que os passarinhos, não é verdade? E o Senhor preocupa de cada dia levar o alimento deles, providenciar a água. Um Deus que mandou o Filho dele morrer por você, por mim, não vai preocupar de cuidar de nós, irmãos? Vai preocupar, vai cuidar. Aleluia! Então não precisamos ficar ansiosos. Não precisamos ficar preocupados. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que não dorme, um Deus que não cochila. Nós estamos tranquilinhos, dormindo. O nosso Deus está olhando por nós. Nós levantamos cedo para trabalhar. O nosso Deus está indo conosco. Já preparou tudo para nós. Esse é o Deus que servimos. Esse é o Deus que servimos, irmãos. Nós não estamos nós não estamos aos cuidados de qualquer um, não. Nós estamos aos cuidados de um Deus que governa o universo, tem domínio sobre a morte, tem domínio sobre as enfermidades, que controla todo o sistema. É nas mãos desse Deus que nós estamos. Nós temos que crer o que a palavra diz. Porque sabe por causa do que? O que o medo faz? O que a ansiedade faz? Uma das coisas que a ansiedade faz, o presbítero Wagner, nos prejudica de prover não é essa palavra que eu queria falar, de fazer brotar em nós os frutos do Espírito, né? Você já viu um ansioso ser longânimo?
Não tem jeito, tem. Porque ele quer as coisas, o ansioso quer as coisas para agora, para ontem, né? Já viu o ansioso ter paz? Não tem. Ter gozo? Não tem. Então, o ansioso, a ansiedade, ela atrapalha nós vivermos, produzir em nós, essa é a palavra, produzir em nós o fruto do Espírito. E quem não produz o fruto do Espírito, logicamente vai dar uma abertura para as obras da carne. Então, olha como que é perigoso nós querer preocupar com aquilo que não está no nosso alcance. Vamos deixar as coisas de amanhã para o Senhor. E vamos viver o agora como se Cristo voltasse daqui 2 minutos. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Esse é o querer de Deus para nossas vidas. Para encerrar, eu quero ler Isaías. Isaías, olha o que Deus fala com... O que Deus fala aqui. E essa palavra é para mim e para você. Isaías 41, e o versículo é o 10. Que essa palavra possa vir e estar gravada dentro dos nossos corações. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Que essa palavra seja uma verdade, seja uma palavra profética nas nossas vidas, no nome de Jesus. Deus abençoe a igreja, no nome de Jesus. Pastor Ivanildo, por favor.